Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar e finalizar a nossa releitura de trilogia O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo, autor gaúcho que fez essa trilogia. São 7 livros, né? Essa edição são 7 livros. Então vamos terminar os 3 últimos, né? Que é o Arquipélago 1, 2 e 3, que vai dar um total de 1014 páginas aqui. 1014 páginas. Certo? Então nós já lemos aqui o início do Arquipélago 1 e nós paramos no lenço encarnado, né? Então, resumindo que a gente lição, reunião de família. Toda vez que aparecer o trecho reunião de família 1, 2, né? Vai estar falando de final de 1945, né? A deposição do Vargas e quando o Dr. Rodrigo Cambará volta para Santa Fé. É isso? Então, estamos ali, outubro, novembro, né? Que vai ser a morte do Dr. Rodrigo, né? Então a reunião de família ao redor, né, do doente lá, ele está acamado, né, etc. Caderno de pauta simples é as anotações do Floriano, né? O Floriano vai fazer anotações justamente sobre essas, o filho do doutor, né? O escritor Floriano, que é o alter ego aqui do Érico Veríssimo. Então ele vai fazer pequenas anotações de ideias para compor esse painel, esse panorama, esse painel de época desde o século XVIII, que será justamente a trilogia, né? Começa lá na formação do Estado gaúcho, do Brasil, as fronteiras entre Portugal e Espanha, né? Etc, que a gente já viu, né? Acompanhando a trilogia, né? E aí o lenço encarnado vai ser aquela revolução que eu falei, vamos pesquisar a revolução de 1923, que depois do Turíbio lutar nessa revolução, ele vai se engajar na coluna Prestes, né, do tenentismo. A coluna Prestes vai até 1927 e depois, nos anos 30, o Prestes volta, né, para a política no Brasil já como comunista, né, aí tentou no comunista de 35, etc. Então já é mais para frente, né. Então vamos lá, o lenço encarnado, né, a cor né, do lenço do gaúcho, né, vai mudar a relação do Dr. Rodrigo com o pai, que é o Licurgo, e vai mostrar a morte do Licurgo. Então o mais importante dessas duas partes, então começando aqui, né, as diferenças entre ele entre o Dr. né, o Rodrigo Cambará e o Bio, que é o Toríbio, o irmão, e a relação dele com o pai. E ao mesmo tempo, em paralelo, você vai ver a relação do Floriano, né, com o pai, Dr. Rodrigo Cambará, né? Então tem muito interessantes esses espelhamentos de relações dos filhos com os pais, né? Não sei exatamente por que ele escolheu falar desse assunto aqui, mas é isso que está acontecendo, né? E como quem está escrevendo o livro é o Floriano, então ele está refletindo as relações do doutor, né? O Dr. Rodrigo, que é o velho na história, que é o velho, com o Licurgo, né? Que é o avô do Floriano, e as relações do Floriano com o próprio pai, Dr. Rodrigo, certo? Então tem um espelhamento aqui. Então vai acontecer a morte do Licurgo, uma morte dramática no meio da guerra, no meio do tiroteio, né? E aí o Dr. Rodrigo vai se desesperar, vai chamar o médico, mas pô, ele é um médico, né? Então desespero. E aí ele vai fazer uma expedição para retornar, né? Eles vão sair da coluna, que estava na Revolução, vão voltar para enterrar o pai no Angico, que é as terras, né? Da família, que é uma instância, né? Então eles voltam lá, cruzando as linhas inimigas para enterrar o pai em Angico, né? Então é basicamente isso aí. Aí vamos então para isso aqui, acabando o livro 1. Vamos lá, livro 2. Livro 2, né, vai começar com o lenço encarnado, vai continuar o lenço encarnado, que eu falei, reunião de família. Reunião de família, né? E aí voltamos à questão de... Vai voltar as figuras femininas fortes, né? Maria Valéria e a Flora, que é a esposa do Dr. Rodrigo. E continuando as relações do Floriano com o pai e o Floriano com a família, né? Por exemplo, ele fica sempre ali admirando a figura da esposa do irmão, né? Então já tem essa questão assim, por que ele fica admirando tanto a figura da esposa e fica se censurando por isso, né? E lembrando que o pai era um mulherengo, inveterado e tal, né? Essas coisas, bastidores de família. E aí, nós vamos então para o caderno de pauta simples, que é essas anotações que ele faz, justamente essas ideias, esses contrapontos, né? Importante, e vamos para um certo Major Turíbio, né? Um certo Capitão Rodrigo, agora um certo Major Turíbio. Então tem uma relação. Então ele tá falando aqui do momento em que o tio foi engajar-se nas lutas e depois foi para a coluna Prestes, da mesma forma como o Capitão Rodrigo lá no continente engajou-se, né? Estava no meio da farroupilha lá, né? Aquelas revoluções do século XIX, né?
Então aqui ele aí vai falar, claro, da morte da Licinha, né, que é a filha do Dr. Rodrigo, e o drama existencial que isso causou, e já estamos em 1925. E já sabemos que o Turíbio não vai morrer nessa revolução aqui, nessa coluna, ele vai morrer só em 37, porque já está falando no livro, né, a morte dele em 37 e tal. E o Turíbio vai se afastar da família por causa disso, porque ele vai ser um preso político, né, nós vamos receber aqui, ó, que ao adentrar a coluna Prestes, né, do capitão Prestes, e depois vai tentando comunir, aí tem a questão da Olga Plenário Prestes, né, que a Olga é uma agente de Moscou e da Alemanha, né, que é uma comunista alemã, a gente tem, eu falei a biografia dela, e ela vem para proteger o Prestes e se apaixonam, né, então o casal Prestes e Olga tem todo um drama histórico, por exemplo, a Olga é deportada para a Alemanha lá, morre em campo de concentração, obra é governo Vargas, né, tal. Então, então isso a gente já sabemos, ou seja, ele vai ser um detento político, vai se afastar da família, né? Porque é uma família tradicional, ou vai ter um comunista na família. Ele, interessante que nem Prestes, nem era comunista, né? Era um movimento tenentista. A ideia do comunismo, né? O Prestes abraçar o Partido Comunista, foi depois do tempo em Moscou, né? Porque você vê, a coluna Prestes foi uma coisa tão fantástica, assim, tão histórica, igual aquela longa marcha dos comunistas chineses, né? O Mao Zedong, né? Mao Tse-tung, que é aquela percorreu regiões imensas ali da China. Então, a mesma coisa que a coluna Prestes percorrendo o interior do Brasil, foi para o Nordeste, voltou, né? Lutou contra os jagunços, né? Então, coisa assim, bem o sertão é perigoso, né? Bem na praia do Guimarães Rosa, né? Do Euclides da Cunha. Então, o sertão é perigoso, né? O sertão não é para os fracos. Então, a coluna Prestes entrou em não sei quantas batalhas e o Turíbio estava lá, foi preso, aí teve questão o doutor Rodrigo Cambará teve que servir das suas amizades no exército para conseguir que o irmão voltasse para casa, né? Então, as reuniões de família continuam em 45 e sempre pelo olhar do Floriano atento ao pai, não é isso? A relação do Floriano com relação ao pai, assistindo os últimos momentos, julgando e conversando com o pai, né? Então ele vai lá julgar o pai pelas suas infidelidades, e aí a família toda sabe das infidelidades do Floriano com relação à esposa do irmão, né? Que aí depois a gente vai ter o acesso, por exemplo, ao diário da Silvia, que no caso é a irmã, é a esposa do irmão, certo? Então, esses cadernos de pauta civil, interessante que ele te cobre algumas lacunas, ou então por que ele teve a ideia de falar desse assunto, né? Então é a hora de colocar o pingo nos is, né? Ou seja, agora que o pai está falecendo, ele resolve conversar com o pai, né? Então e ao mesmo tempo vai contando o que ele pensa do tio, né? O tio Turíbio, né? Vai contando aqui, tipo, parece um diário às vezes, né? Ele contando como é que está o estado do pai, né? Então, é a versão em primeira pessoa do narrador em terceira. Então, ou seja, você tem um narrador em terceira pessoa que está pegando um painel, né, que é ele também, né? É o Floriano depois. Depois eu percebi que a ideia de escrever o texto é do Floriano. Então, é o Floriano falando de si mesmo, terceira pessoa. O Floriano. E aqui, o caderno de pauta simples é o Floriano falando como Floriano mesmo, né? Então, ele descrevendo as pessoas da família, né, os estanceiros. Então é interessante. E depois ele vai mostrar os cadernos da Silvia, né? E interessante, o valor aqui do certo Major Turíbio era para a questão mesmo de histórico, né? Então, ou seja, um evento que acontece em 1925, 26 até 27, aí ele é preso, e aí o que acontece depois? 1930 vai acontecer então a Revolução de 30. Por quê? Porque Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba não vão aceitar mais que São Paulo continue no poder, né? Washington Luiz será deposto e haverá uma revolução em 30 e Vargas sairá vencedor, não é isso? E aí o pessoal foi lá amarrar o cavalo no obelisco. Então tem a cena das fotos do pessoal amarrando, os gaúchos, né? Amarrando o cavalo no obelisco da praça lá em Rio de Janeiro. Então os gaúchos chegaram no poder lá no Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, não é isso? Então nós vamos ter ali longo período do Vargas. O período do Vargas vai dos anos 30 até 45, né? Então ele tem a primeira fase, que é até 37, tem o Estado Novo, a 45 é deposição, e depois o Vargas volta eleito lá em 51 e se mata em 54, né? Que a gente viu em agosto lá do Rubem Fonseca. Então estamos em julho, então já começa aqui, é o livro 3, já começa
no Cavalo e Obelisco, que é em 1930. Em 1930 haverá uma revolução, né? Aqui a revolução será no final de 1930, e haverá, ou seja, a ascensão do Rio Grande do Sul no poder nacional, né? Ou seja, os gaúchos finalmente chegarão à política nacional através do governo Vargas. Então, já começa em 1930, aí haverá essa revolução, então são as forças mineiras, gaúchas e da Paraíba, né? Os paraibanos. Em 32, São Paulo vai exigir uma Constituição. Né? Queremos uma Constituição. E aí será aquela revolta constitucionalista de 32, que é celebrada até hoje em São Paulo, né? É celebrada até hoje em São Paulo. E aí continua a reunião de família. A reunião de família de dezembro de 45, né? Continua, que são os últimos dias do Dr. Rodrigo Cambará. Né? Então, assim, fechando a conta, a história acaba em 45 e já tem um queremismo, né? O pessoal que já quer a volta e já sabe que vai voltar o Vargas. Ele está escrevendo aqui em 61, então ele já sabendo, ó, vai ter esse movimento mesmo, só que ele não relata, né? Haverá esse movimento mesmo e o Vargas vai voltar em 50, né? Vai sair, vai abandonar o Sul e vai voltar novamente ao poder no Rio de Janeiro, né? E aí, nesses cadernos de pauta simples, o Floriano continua anotando as ideias para fazer o continente, né? Que é aquela voltar ao século XVIII, mostrar a saga de uma família. A noite de Ano Bom, nós já estamos em 37, 38, né? E ele falando das revoluções que antecederam ali, né? As revoluções de 22 até 32, né? Ou seja, todos aqueles movimentos revolucionários até 32, como eu falei, a volta de São Paulo à política, né? São Paulo reivindicando. Depois tem os movimentos comunistas, os movimentos integralistas, né? Ou seja, uns à esquerda, outros à direita, que vai pressionando Vargas, até que em 37 ele dá o golpe dentro de si, né? O autogolpe. Ou seja, o Vargas deu o golpe no Vargas, né? Então aí que negócio acaba o federalismo, né? Queima as bandeiras dos estados e centraliza tudo no Rio de Janeiro, né? No Estado Federal, né? Aí nós temos o Diário da Silvia, que vai ser o período de 41 a 42, e finalmente na encruzilhada, né, essas discussões do pai e filho, né, e todo mundo sabendo desses casos, que, né, essa paixão amorosa que o Floriano tem pela Silvia, né, que é a esposa do irmão. E aí todas essas discussões vão culminar na encruzilhada, que será o passando a limpo da história, e aí será a morte do doutor. Né? E aí todas essas revoluções levam a reflexões de cunho pessoal, né? Ou seja, são revoluções históricas, ou seja, são estruturas históricas, mas que têm ambiências pessoais, né? Todos estão sofrendo essas questões de forma existencial, de forma filosófica, religiosa, né? Alguns tentam se converter, discussões sobre Deus. É uma época que estava essa discussão, né? Já tinha acontecido a Revolução Russa, um Estado que não era mais religioso, um Estado proletário, né? E aí, ao mesmo tempo em que você tem imagens do Rodrigo observando o crescimento do filho Floriano, você tem o Rodrigo lamentando a morte do pai durante a Revolução lá de 23, você tem agora o Floriano assistindo a morte do pai, tentando passar a limpo as histórias, né? O que é verdade. Talvez você até pensar em escrever um livro, né? Porque ele quer fazer um livro que seja real. Então, quer saber o que realmente aconteceu? Tudo que falam sobre o Dr. Rodrigo é verdade? Existiu isso mesmo? Ele quer saber o caso lá da menina vienense, né? Que morreu lá com o filho. Quer saber os casos, né? A Tony Weber, né? Ele quer saber esses casos. Tem aquela cena dele no cemitério para ver os túmulos da família. E é dessa forma que, com várias perspectivas, né? O famoso contraponto, né? Então você tem trechos em que você tem um narrador em terceira pessoa, depois você tem trechos em que você tem acesso ao Diário da Silvia e você tem acesso aos esboços do caderno de pauta simples, né? Ou seja, você tem aqui a visão do Floriano sobre os outros personagens, a visão do Floriano sobre si mesmo e a revelação dessa paixão, que não pode ser, né? Não pode ser. Mas aí ele não pode julgar o pai também, né? Porque como é que ele vai julgar o pai por essas paixões arrebatadoras, sendo que ele está errado também? E as pessoas falam, como é que você, né? O confronto que ele tem com o pai é isso, né? Interessante, porque ele é a imagem do pai, assim, fisicamente, né? Enquanto que o irmão Eduardo é aquele cara, efervescência política, né? O cara político, né? Então é interessante, fica aí a dica, é muito denso, eu fiz um resumo, uma leitura assim, peguei muita coisa histórica, muita coisa existencial, e fica a dica aí do panorama de 200 anos da família Terra Cambará, obra do Érico Veríssimo, ok? Obrigado pela atenção e não deixem de comentar, compartilhar.